Alô, amigos! Sexta-feira de um fim de semana de Campeonato Gaúcho. Grêmio em Santa Cruz contra o Avenida e o Inter em Porto Alegre contra o Novo Hamburgo. Mas eu estou tentando a 120 quilômetros, talvez um pouco menos ou um pouco mais, depende do campo que tu vai, né, do estádio. O do Grêmio é 100, o do Inter já é na outra ponta, de repente tem mais uns 10, alguma... Bom, não é o caso também. É só para dizer que eu estou indo lá. É metido esse cara, né? Mas fazer o quê? É do jogo. Eu acho que o Grêmio e o Internacional estão também tentando fazer com que os técnicos, o Pesolano do Inter e o Luiz Castro do Grêmio, consigam ressuscitar quem está adormecido. É o que eu estou entendendo. Por quê? Porque financeiramente esses caras são um peso muito grande na folha e porque no último ano, vamos só falar do que terminou 2025, eles não apresentaram absolutamente nada para convencer dirigente para pelo menos pegar emprestado. Quanto mais comprar. Aí eu falo de Cristaldo, eu falo de Cuejar, eu falo de Boré, eu falo de Thiago Maia. Não precisa falar de mais. Só imagina nesses 4, quantos de peso tem na folha do final do ano, do mês melhor, e quanto é que tem de retorno no campo de jogo. Praticamente zero. Praticamente zero. Os treinadores eles vão ter que dar uma ajeitada. E o Pesolano quer recuperar os gols do Boré. Se ele o ano passado tivesse feito a metade do que perdeu, o Inter estava na Sul-Americana rindo. Poderia até inclusive estar na Libertadores. E quase foi para a Série B. Quase. E o Cristal, que chegou aqui bombando, sumiu. Não tem jeito, não arruma, entra, não tem vontade. Algumas vezes tem um esforço um pouquinho melhor, mas não engrena. E torcedor gremista, quanto tempo nós estamos falando de uma pré-temporada para Cuejar? Ele precisa se adaptar. Mas se adaptar o quê? Ele está há horas no Grêmio. Há horas no Grêmio. Ele sabe até o nome do cara que busca a térmica do cafezinho. Imagina, de tanto tempo que está lá. E não consegue desenvolver. Será que vai? O treinador já trocou quantos? Ninguém conseguiu engrenar. E ele não veio de gracinha, né? Ele, Boré, Thiago Maia, Cristaldo. É impressionante. Qual é o time que o Grêmio vai usar amanhã em Santa Cruz? Qual é o time que o Inter vai usar domingo em Porto Alegre? Falam até que o Pesolano, que é o técnico, não vai estar na Casa Mata. Ele está trabalhando com o grupo principal e aí não vai para a Casa Mata. Mas aí tem uma explicação. Quem está desde o começo da temporada trabalhando com esse time, com esse grupo, é o da comissão permanente. Aí tem um entendimento, sim. Porque se tu não trabalhou, de repente tu tem algumas dificuldades até na questão do nome do cara, quanto mais de posicionamento. Não está errado, não. Não está errado. Não vamos criar assunto para pouca coisa. Uma coxinha de galinha não pode dar janta para 20 pessoas, né? Então, vamos devagar. Porque o Campeonato Brasileiro ele não começa em março e abril. Ele começa no último fim de semana deste mês. Deste mês. E nós já estamos indo para o fim de semana do dia 10. É pouco, tiro curto. E não dá para começar o brasileiro pensando que tem 38 rodadas. Isso já foi feito há 2 anos atrás. E aí só se disputa não cair por rebaixamento. Não ser rebaixado. É pouco. Precisa ter um pouco mais. Tem que ter mais bala na agulha. Então tem que ter um pouquinho mais de foco
Claro, não esquecendo o Campeonato Gaúcho, que até o Grenal, as duas equipes vão estar com a capacidade máxima de jogadores no campo, porque os dois querem mais do que nunca o título do Campeonato Gaúcho. Então, vamos andando meio devagar. Vamos ver o que pode acontecer. Aqui na nossa realidade, o pessoal da federação, junto com o Darley, já esteve procurando aí o atual campeão regional, o Taquarense, para fazer tipo de uma competição, um pouco, sei lá, uma disputa entre o Serra Mar e a Aslivata, e de repente, quem sabe, uma competição no meio desse caminho, com a federação. Menos. Calma. Tem muita coisa envolvida aí. Principalmente interesse político. Principalmente interesse político. Vamos continuar com os pés no chão. Vamos continuar trabalhando com as próprias pernas. E vamos continuar trabalhando com a capacidade dos nossos dirigentes de gerir o produto que está ficando bom pra caramba, que é o amador. Não vamos deixar agora, né, os que se dizem entendidos. A federação deve ter descoberto que existe o campeonato regional olhando no site dela. Porque ela não deixa ninguém divulgar o campeonato que ela promove. Como é que ela quer visibilidade se não deixa trabalhar? Se está cheia de protocolos, cheio de bobagem, para dizer bem a verdade. O regional não tem disso, não. O regional, a gente participa das reuniões, a gente não dá palpite, porque não é essa o serviço da imprensa lá na reunião. E a gente procura trabalhar o máximo possível junto para divulgar e para ajudar os presidentes dos clubes. E a federação, quando faz uma promoção, tem que ir no site dela. Mas que site? Mas vai procurar alguma coisa para fazer. É como diz um amigo meu, vai aonde? Protocolos. Vamos meter protocolos. Deixa o regional que está vivendo bem e que tem divulgação, porque tem capacidade de dirigentes que fazem o produto, e capacidade de profissionais para divulgar dentro daquilo que é o necessário. E aí você não pode esquecer a Sertel, que é a força que nos une, a Sicredi, que estão aqui junto comigo no meu cantinho, mas que estão dando o aporte para que essa competição tenha o tamanho que tem e deve ficar maior. E junto vem a Ômega Construtora Incorporadora. E aí tem aquele sorriso, porque sorrir é uma conquista, é sorrir fácil. É o que nós temos aqui no Vale. Vamos trabalhar em cima da nossa capacidade. E, politicamente falando, vai procurar a tua turma. Clica, porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.